Oi, gente. Hoje eu vou fazer a análise da participação do João Dória, governador de São Paulo, no Roda Viva. Lembrando os velhos tempos do canal, porque o canal começou a ganhar uma certa popularidade justamente com as análises que eu fiz do Roda Viva. Só gostaria de lembrar as pessoas que não existe imparcialidade, não existe ser isento, isso é uma coisa que não existe, e que todos nós tomamos parte. Aqui no canal, se vocês quiserem conhecer mais sobre a minha forma de pensar, tem vídeos que eu exponho claramente como é que eu penso, e eu acredito na transparência, ou seja, você deixar claro para o outro como é que você pensa, por que você pensa assim, e essa postura honesta, ela é muito preferível àquela daquelas pessoas que dizem, não, eu sou imparcial, sou isento, e por debaixo do pano está introduzindo permanentemente sua ideologia, né? Então vamos fazer uma análise da participação do João Dória. O canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos que recentemente eu tive o prazer de conversar com Renato Aroreira, que inclusive já foi cartunista algumas vezes do próprio Roda Viva, então é uma figura fantástica, recomendo que vocês deem uma olhada. E tem o Filosofia Popular às sextas-feiras, em que eu falo de filmes, jogos e quadrinhos e outras coisas nas sextas-feiras. Bem, a primeira pergunta, assim, que teve um maior destaque foi em relação aos excessos da polícia, né? Claramente motivado, a meu ver, pelo que aconteceu, os 80 tiros, o músico que faleceu, e Dória disse que não existem excessos da polícia. E é importante perceber que a pergunta não foi se existem excessos da polícia em São Paulo, a pergunta foi, será que esse discurso de aparato, esse discurso de repressão policial não pode acarretar em mais excessos? E o Dória foi taxativo, disse que não, disse que a polícia quando mata, tem sempre atuado usando a progressão correta de escalamento da violência e tal. Mas nós recentemente tivemos um caso de uma pessoa que claramente não tinha nada a ver com peixe e que morreu por excesso da polícia. Então, embora a gente não possa, para dizer se é comum ou não, a gente precise de dados estatísticos, claramente excessos da polícia podem acontecer e acontecem. Então essa fala do Dória é extremamente problemática. E ele aproveitou esse assunto, que ele é muito bom em autopromoção, para falar da Operação X, que tirou 22 líderes do PCC das prisões de São Paulo e levou para prisões federais. Ou seja, ele aproveitou essa conversa sobre o tema da violência para se autopromover como uma pessoa que conseguiu tirar esses líderes do PCC e de forma muito eficiente e tal, sempre promovendo essa imagem que ele tenta projetar de muita capacidade de gestão, de choque de gestão, de eficiência, né? É uma estratégia eleitoral dele, que mesmo ele estando eleito, ele está pensando também na próxima eleição e a gente vai chegar lá. Sobre o governo Bolsonaro, ele foi questionado porque ele fez o Bolsodória, ele fez essa associação na época de campanha, e ele já foi muito claro, campanha é campanha, governo é governo. Ou seja, ele fez aquela associação para poder ganhar o governo do Estado. Isso para mim está claro. Ele fez aquilo dali porque ele leu nas pesquisas que Bolsonaro ia ganhar São Paulo com muita sobra, como ganhou, e ele estava apertado na disputa com Márcio França. Então a forma dele ganhar era colar a imagem dele com Bolsonaro. Agora que ele já ganhou a eleição, ele começa o processo gradual e lento de diferenciação dele com Bolsonaro. Importante lembrar em relação a João Dória algumas coisas. João Dória disse para Geraldo Alckmin e Márcio França, pouco tempo depois de ter sido eleito prefeito, que ele não concorreria ao governo do Estado. E ele prometeu em nome do pai dele, que é a grande figura, digamos assim, constitutiva da psicologia do João Dória. Ele cita o pai com a regular frequência, inclusive nessa entrevista ele citou algumas vezes. E ele concorreu ao governo do Estado. Então ele rompeu uma promessa que ele fez em nome do pai e traiu Geraldo Alckmin. Quem é Geraldo Alckmin? É a pessoa que inventou João Dória prefeito. Antes disso, ele tinha uma trajetória como secretaria de turismo e tudo mais, mas ele não era uma pessoa com uma carreira tão consolidada na política. Quem inventou João Dória, assim, quem era o padrinho político do João Dória, foi o Geraldo Alckmin. E ele traiu o Geraldo Alckmin. Por isso que o Geraldo Alckmin ficou tão revoltado, já
xingou ele de traidor em reuniões e tudo mais. Aliás, o que eu não concordo com as ideias do Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, inclusive, pode ser condenado de corrupção, vamos ver aí, se for, é uma coisa muito complicada. Mas, nesse particular, o Geraldo Alckmin tem razão, né? Ele foi realmente traído. E ele traiu também o Márcio França, porque prometeu ao vice que não concorreria com ele, ou seja, que apoiaria o Márcio França. E ele agora prepara a traição que ele vai realizar com relação ao Bolsonaro, porque ele vai concorrer com praticamente certeza em 2022, todo mundo ali, é a verdade não revelada ainda, não é? Todo mundo ali já estava mais ou menos sabendo disso, jornalistas insinuaram sobre isso, e ele brincou dizendo que ele seria candidato em 2022 à presidência do Santos, era o que ele estava pensando, bem irônico, né? Bem metido engraçado, né? Aí a discussão foi para a reforma mágica da Previdência. Por que eu brinco que é a reforma mágica? Porque o Dória, ele trata a reforma da Previdência como se fosse equilibrar as contas públicas, e vai resolver isso e aquilo, e vai trazer muitos investimentos, que traria investimentos do capital estrangeiro no momento inicial, é verdade. Mas se vai trazer no volume que ele está falando e na regularidade, é muito temerário afirmar. Por quê? Porque investidor é uma raça que... é brincadeira. Mas assim, é um público que pensa em ganhar dinheiro. Então, se houver a reforma no momento inicial, parece que vai valer a pena e vai ganhar um pouco de dinheiro. Só que se acontecer qualquer tipo de crise no Brasil, ou se a reforma não tiver o impacto desejado pelos investidores, eles vão embora no dia seguinte. Muita gente imaginava que com a eleição do Bolsonaro com o Paulo Guedes, isso traria uma enxurrada de investimento no Brasil e que o dólar ia baixar para R$3. Isso aconteceu? Não. Por quê? Porque as revistas como The Economist e outras revistas liberais do mundo começaram a olhar o Brasil como um país instável politicamente. E instabilidade política não diz bem para investidores, e os investidores não vieram. Então, afirmar, como o Dória está fazendo, que a reforma da Previdência vai ser essa tábua de salvação é extremamente perigoso e pode não se comprovar como verdadeiro caso a reforma passe, o que ainda é uma incógnita significativa, porque, embora muitos parlamentares sejam a favor, a popularidade dela junto à população não é das melhores. E, se ela for aprovada, eu aposto que o Bolsonaro provavelmente perde alguns pontos percentuais. Não imediatamente, porque ele vai comemorar, então no momento inicial ele ganha um pouco de popularidade, mas depois, quando ficarem mais claras as medidas da reforma, um mês ou dois, que houver muito marketing em relação a isso, muita divulgação em relação a isso, parte da classe trabalhadora tende a aumentar a reprovação do governo Bolsonaro, né? Aí ele faz uma fala, ainda falando sobre a reforma. Sim, eu tenho outro vídeo aqui no canal sobre a reforma da Previdência, e eu trago falas de especialistas que falam que uma reforma como essa vai aumentar a pobreza extrema, que cria muitos problemas para os aposentados, que a reforma da Previdência no Chile gerou um problema muito grande no Chile do ponto de vista da capacidade dos aposentados de viver, porque muitos deles têm que viver com menos do que um salário mínimo, que para idosos é algo trágico. Então, sugiro que vocês deem uma olhada nesse vídeo, que eu cito alguns especialistas. Eu não vou aqui ficar repetindo, né? Mas ele diz uma coisa que é bem complicada, João Dória. Ele diz assim: todas as pessoas de bem são a favor da reforma. Ele chamou metade ou mais da metade da população do Brasil do mal. Porque todas as pesquisas indicam que pelo menos, metade da população brasileira é contrária a essa reforma. Aliás, eu quero falar um pouco sobre essa história meio de doença mental, de ficar chamando a reforma da Previdência de a reforma da Previdência. Por que eu brinco dizendo que é doença mental? Porque a reforma da Previdência é artigo definido. E não existe uma reforma da Previdência apenas possível. Existem muitas reformas da Previdência possíveis. A reforma, por exemplo, que o PDT estava propondo, na época que Ciro Gomes era candidato à presidência, ele meio que continua propondo essa reforma, é uma reforma bem diferente da reforma do Bolsonaro. A do Bolsonaro é mais parecida com a do Temer, mas a do Bolsonaro é mais parecida também em relação a reformas em termos globais com a reforma que foi feita no Chile. Não à toa, Paulo Guedes vem de lá. E bem diferente da reforma proposta pelo PDT. E existem outras reformas da Previdência possíveis.
No entanto, o discurso em relação à reforma fala a reforma da Previdência, como se só houvesse uma e que é favorável ao grande capital e que é favorável a alocar ainda mais dinheiro no pagamento da dívida pública, que agora já está em mais de 5 trilhões de reais, uma dívida pública que nunca foi auditada. Nunca teve auditoria cidadã sobre essa dívida. O que, no mínimo, deveria provocar enorme espanto. Não é? Mas, enfim. Então, eu acho que... Eu lamento muito que nenhum jornalista tenha dito por que, em vez de fazer a reforma da Previdência, primeiro não se audita a dívida? Para ver se tem irregularidades, se investiga, transparência com o povo brasileiro para compreender a dívida interna e a dívida externa. Não é? Enfim. E se fosse o caso, até processar a gente que cometeu irregularidade, fosse de que partido fosse. Porque, embora eu seja uma pessoa claramente de esquerda, e eu sou, eu não tenho um rabo preso com político nenhum. Então, político de partido de esquerda cometeu irregularidade, para mim é cana. Né? E de direita, e de centro, qualquer um. Enfim. Vamos lá. Deixa eu ver o que mais. Sim, ele aproveitou para falar de Davos, dos investidores, que ele foi lá para Davos e que viriam um monte de investidores. Gente, vamos falar sério sobre isso. Sim, haveria um aumento de investimento no momento inicial, o que é compreensível quando você faz uma reforma que facilita para o capital estrangeiro em termos de... Você reduz o direito do trabalhador, acontece, investimento estrangeiro aumenta um pouco, mas também há perdas para a classe trabalhadora. Só que não há como garantir que os investidores estrangeiros vão ficar. Isso é batata. É muito complicado alguém dizer uma coisa dessa. Porque o país pode ter instabilidade política, pode ter instabilidade econômica, pode ter greves, uma categoria pode se sentir muito insatisfeita, pode causar algum tipo de caos, e isso daí pode mexer com a confiança no país. Quer dizer, existem questões dos preços das commodities do ponto de vista internacional, que pode haver uma queda. Quer dizer, tanta coisa diferente que pode acontecer. E você me dizer que, não, veio investimento e fica de boa. Não, por favor. Né? Aí ele foi perguntado sobre a questão de ter que esperar 3 meses para a reforma mágica da Previdência acontecer. E aí ele diz uma grande bobagem. Ele diz que quem aguentou 13 anos de PT pode aguentar 3 meses, insinuando que os 13 anos do PT foi puro pesadelo. Eu tenho críticas à gestão do PT. Já falei aqui no canal, acho que o PT não fez as reformas estruturais que deveria ter feito, a reforma tributária, trazendo progressividade, reformas, inclusive, diminuindo os impostos sobre o consumo, que afetam mais a população mais pobre e a classe média. Série de coisas que o PT deveria ter feito e não fez. Só que, assim, qualquer pessoa que abra um livro de história e pesquise sobre os 2 primeiros governos Lula, vai ver que mesmo com críticas que a gente possa levantar, e eu tenho algumas críticas, é inegável que foi um período de prosperidade econômica, é inegável que o PIB brasileiro era mais alto, é inegável que houve uma redução de desigualdade reconhecida inclusive pelo Banco Mundial, o povo do FMI, teve gente que veio estudar aqui, é inegável que os programas de unificação focalizados, como eles trabalharam com dinheiro e condicionalidades, eles funcionaram muito bem para uma série de fatores. É inegável que índices em relação a questões de saúde houve uma melhora. Isso daí tem dados. Então, tratar os 13 anos de PT como se fosse um permanente pesadelo, fazendo de conta que o final do governo Dilma, que tem erros da Dilma e tem um elemento político. É bom lembrar que tem as duas coisas combinadas. Mas representam todos os 13 anos, é uma falsificação da história. Mesmo com críticas duras em relação ao PT, é uma falsificação da história. Porque não foi o que aconteceu. Primeiros 2 governos Lula, houve assim... Inclusive, o empresariado estava muito feliz. Os bancos ganharam mais dinheiro naquela época como eles nunca ganharam. Houve muito crescimento. O Lula chegou a mais de 80% de aprovação. Isso é história, isso é... Não sou eu que estou inventando. Isso aconteceu. Então o Dória falar um negócio desse é de uma levianidade gigantesca, né? Depois o Dória começa com aquele discurso claramente de direita, né? Que sobre 2022 ele fala que a esquerda não quer o bem para o Brasil, o que é uma fala altamente preconceituosa, porque mesmo pessoas de esquerda podem dizer de pessoas de direita que elas querem o bem para o Brasil. Eu recentemente tive uma certa polêmica aqui no YouTube, porque eu disse que a minha avaliação em relação ao Joel Pinheiro é que ele é de centro-direita, em economia ele é até bem de direita,
porque ele publica no Instituto Mises e ele é um defensor da economia de mercado e tudo mais. Mas aqui no Brasil existe o delírio que se você é liberal na economia e você é meio progressista nos costumes, você é de centro. Essa é uma posição delirante do setor conservador brasileiro. Por que eu digo que é delirante? Porque ela confunde posição em costumes e em economia como se elas equilibrassem coisas diferentes, que não tem cruzamento de polarização. Ou seja, uma pessoa que é radicalmente liberal, como o Joel Pinheiro, como o Dória, embora eles não sejam, não sei se concordariam com tudo, tem suas divergências, mas Joel é claramente liberal. Em economia, essa pessoa não é de centro. Em economia, essa pessoa é de direita, direita liberal, que é um tipo de direita. Existe a direita nacionalista, existe a direita autoritária militar, existem vários tipos de direita, existem vários tipos de esquerda. Tem esquerda anarquista, tem esquerda socialista democrática, tem esquerda stalinista, tem um monte de esquerdas. Assim como tem um monte de direitas. Então, o correto a dizer de um cara como Dória é que ele está tentando se colocar na direita do ponto de vista econômico, não de centro. E, do ponto de vista dos costumes, ele quer estar ter uma posição mais de centro. Então ele é de centro nos costumes e claramente de direita na economia, na questão dos direitos sociais, na questão do papel do Estado. Deu para entender? Enfim, eu tentei. Aí ele fala uma bobagem, ele começa a ficar contraditório, é meio ridículo. Ele fala assim, contra a ideologia, que não se deve trabalhar com ideologia na política e tal. E ele tinha acabado de dizer que era liberal. E o que é o liberalismo, senão uma ideologia, um tipo de ideologia política, e que tem princípios de liberalismo econômico, liberalismo político, tem ordenamentos para diferentes áreas, que ele pode ter adoção em umas e não em outras. E ele dizer que é contra a ideologia, tendo acabado de assumir uma ideologia, enfim, e que ele próprio, quando ele fala de Covas, reconhece que é de direita. Porque ele diz que Covas, que era tido como de esquerda, ajudou nas privatizações no estado de São Paulo. Então, ele entende que um programa de privatizações é uma coisa de direita, e ele estava se vangloriando de que ele implantou isso na prefeitura de São Paulo. Então, claramente, Dória é uma pessoa de direita na economia. Nos costumes, ele pode ser que seja de centro, mas ele se posicionou durante a eleição, aí seria oportunismo, né? Mas durante a eleição, como alguém conservador também nos costumes. Diferente de um cara como Joel Pinheiro, que me parece, nos costumes, mais progressista. Pelo menos é o que me parece pelas declarações públicas dele. Que foi uma pessoa que recentemente eu fiz um vídeo que teve mais de 40 mil visualizações e meio que gerou uma certa polêmica, porque muita gente que comenta aqui no YouTube não entende muito de definições de política e de esquerda e direita, acha que só existe a esquerda e a direita, a esquerda e a direita, e na verdade existem as esquerdas e as direitas. E existe direita do ponto de vista econômico, existe direita do ponto de vista cultural, existe direita do ponto de vista político, existe esquerda em todas essas dimensões, enfim. Vamos lá. Vai ter uma eleição recente, em breve, agora em maio, para a direção do PSDB, e estão cogitando mudar o nome, tirar social-democracia, o que eu acho ótimo. O PSDB deixou há muito tempo de ser um partido social-democrata. Aliás, o PSDB só tinha um traço social-democrata para valer em meados dos anos 80, quando ele surgiu. Ele deixa de ser social-democrata no início dos anos 90. E, assim, pessoas como Franco Montoro e Mário Covas, que tinham uma posição relativamente social-democrata, vão também mudando. Então, o pouco de social-democracia que tinha no PSDB já foi morrendo há muito tempo, e agora existe um grupo bem pequeno, esquerda de verdade, dentro de São Paulo, que é bem pequenininho, que é do PSDB, que é meio social-democrata. Só eles, eu acredito. Então, um partido que praticamente não tem mais nada a ver com social-democracia tem que mudar de nome. Assim como o PPS, que vem do PCB, do Partido Comunista Brasileiro, e PPS é Partido Popular Socialista, agora vai mudar de nome para o Cidadania. Bom, porque o PPS de socialista e de comunista também não tem mais nada. Então, ficar mantendo o nome do partido antigo, enfim, ilude as pessoas.
confunde também a cabeça, que tem muita gente no Brasil confusa com política, né? Ele fala em determinado momento como um liberal de centro, mas ele fica usando, como eu já falei, essa moderação nos temas culturais como se fosse uma posição de centro, ou o fato de realizar diálogo com diversas partes da sociedade. Isso daí não é de moderação, isso daí é da prática política. O político tem que fazer isso, tem que ter essa capacidade de diálogo. Isso não transforma você numa pessoa moderada. Eu sou radicalmente democrático, e isso não me faz menos de esquerda, porque são as posições concretas, imposições, que transformam uma pessoa mais de esquerda ou menos de esquerda. Infelizmente o brasileiro se confunde com esses temas. Isso se deve, em parte, à nossa baixa educação política, né? Houve uma discussão sobre redução de impostos. Ele diz que vai reduzir impostos basicamente em tudo. E aí há um questionamento se a conta fecha, né? Porque se você basicamente vai reduzir impostos, você vai ter dinheiro para centros de referência, os estaduais, você vai ter dinheiro para todo esse aparato de segurança que ele quer investir. Fica o questionamento, né? De onde é que esse dinheiro vai vir? Se os investidores estrangeiros não ficarem. Talvez ele esteja confiando nesse investimento estrangeiro, que isso vai gerar movimentação econômica e, por consequência, geraria cobrança de impostos e resolveria o problema fiscal de São Paulo. Que, inclusive, São Paulo não paga a dívida do Estado, usou essa manobra esperta para não pagar, e isso tem mantido São Paulo um pouco mais solvente aí, do ponto de vista econômico. Até foi uma jogada inteligente, eu acho. Foi o Geraldo Alckmin que fez e tem sido mantida desde então. Foi uma jogada esperta, né? Enfim, eu já falei da questão do Covas. Sim, mas aí a questão do Covas vale a pena para finalizar essa parte. Essa vai ser só... O vídeo já ficou muito longo, já tem 21 minutos, eu vou fazer duas partes. Não é? Até porque eu não assisti todo, eu comecei a assistir, vi o início, mas eu estava vendo pelo YouTube e aí o streaming parou porque tinha terminado, eu não peguei desde o início da transmissão. Eu assisti pelo YouTube e acabei não vendo o final. Vi o início até o terceiro bloco. E aí ele fala de Covas, que era tido como de esquerda, e iniciou as privatizações no governo de São Paulo. E aí eu posso lembrar, para os esquecidos, né, que o PT iniciou a privatização dos aeroportos. Isso significa que o PT não é de esquerda? Você pode, pelo menos, dizer que o PT fez um caminho para o centro. Para muita gente no Brasil, dizer isso parece estranho, porque muita gente tem uma concepção assim de não, o PT é extrema esquerda. Quem diz isso, infelizmente, nunca leu A Esquerda para o Capital, do Coelho Filho, né? Aurelindo Coelho Filho, que é uma tese de doutorado, que ele mostra que o PT fez todo um caminho para o centro. E oscilou entre centro-esquerda e centro-direita nas políticas, inclusive o Bolsa Família, que é uma política focalizadora, focalizada nos pobres, é uma política que foi adaptada do Bolsa Escola, que não foi invenção do PT, mas ele fez a unificação dos programas, e é uma política de origem liberal, porque foram as propostas liberais que sempre trataram do problema da pobreza e da desigualdade como um problema de ação focalizada, e não da garantia de direitos sociais. As bandeiras da esquerda para valer, brincando com o grupo lá, as verdadeiras opções da esquerda sempre foram para defesa de garantia de direitos universais, sociais, para todos os cidadãos. Porque se o projeto é um projeto de igualdade, a questão é, em parte, sim, tratar os diferentes de forma diferente para produzir igualdade, ou seja, ter o princípio da equidade como um princípio relevante, mas ter como horizonte de construção de cidadania amplos direitos sociais, não é? E nesse particular, enfim, tanto o PSDB quanto o PT tiveram momentos, o PSDB muito mais, o PSDB se perdeu completamente essa referência, por isso que eu acho que deve mudar de nome, e o PT mais recentemente tem voltado a um pouco de suas origens, um pouco mais de esquerda, mas tem uma parte da cúpula, o grupo da articulação, que eu tenho algumas dúvidas com relação a algumas pessoas ali. Mas tem gente, o Haddad me parece uma pessoa que defende essas ideias. Ele foi nos Estados Unidos recentemente e voltou elogiando o campo progressista americano, que me parece uma opinião boa, enfim, me parece um bom sinal, vamos chamar assim.
E, enfim, era algo que eu queria dizer, embora o campo político brasileiro ainda esteja bastante complexo. Né? Bastante complexo. Bem, gente, o vídeo já ficou muito longo, já estamos aí em 25 minutos. Eu tenho um tempinho que eu não faço essas análises do Roda Viva, então acabei me excedendo. Mas vamos fazer mais, quem sabe, no futuro, se vocês gostarem. E essa é só a primeira parte. Se vocês gostaram do que eu fiz aqui, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. E considerar apoiar a gente no Apoia-se. Vai ter um link num comentário fixado, porque eu não posso mais colocar na descrição, porque o algoritmo do YouTube dá uma pancada na gente quando a gente faz isso. Ele machuca a gente quando a gente faz isso. Tá certo? Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.